O que tu és? É o tema da mensagem de hoje. Águia ou urubu? Eu vi um toque no celular, esse é o urubu que está no celular. Tá. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova. Ixi, vamos de novo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos orar, nova criatura. Amém. Eterno Deus e Pai, que nós sejamos como diz o texto de 2 Coríntios, Pai. Sejamos nova criatura, que as coisas velhas realmente fiquem no passado e que tudo se faça novo, em nome de Jesus. Amém. Ao meditar nesse versículo, amado, eu fico a pensar o quanto nós e quantos muitos crentes continuam sendo hipócritas, né? Como assim, pastor? Ser hipócrita com ele mesmo, porque o texto diz: uma vez que você aceita Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas a gente tem visto, né, em igrejas, que às vezes a pessoa se converte, mas ela continua sendo urubu. Ela continua sendo aquele que carrega as coisas podres, continua com os mesmos costumes que tinha no mundo, continua com o mesmo aspecto de fofoca, de contenda. Misericórdia. Deus vai transformar. E eu sei que aqui tem muitas águias, mas mais ainda renovando as tuas forças. Amém? Mas por que esta palavra? Porque vocês vão lidar com pessoas. E no meio de um pacote, sempre vem um urubu no meio. É verdade? Ao tempo da palavra, ao tempo que você vai ser ministrado, você vai dizer: nossa, eu conheço um amigo meu que eu acho que ele é urubu. Mas você é águia, você pode fazer a diferença, amém? Deus amado, Ele vê o nosso interior. E costumes e tradições muitas vezes não salvam ninguém. Na verdade não salvam, amém? No livro de Mateus 15, do 11 ao 18, diz assim: é o que sai da sua boca que contamina. A palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Uma vez disseram para Jesus: nossa, Senhor fala tanto de santidade, tem tanto para nos ensinar, mas eu estou vendo que seus discípulos comem, nem lavam a mão. Jesus disse assim: olha, o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai. E às vezes o que sai é que temos que tomar cuidado, porque palavra uma vez que saiu, irmão, pode pedir perdão, desculpa, sabe, que sempre ela vai ficar marcada. É mais fácil esquecer um tapa do que esquecer uma palavra dita e uma palavra que vem e fere. Amém? Só os homens podem ficar em pé, as damas podem sentar. Amém? As águias ficam tudo de pé e as outras águias vão sentar. Não se deixe ser vencido, amado, por ser ou por estar próximo de uma pessoa, de um crente que mais se parece com um urubu. Não é isso que a igreja do Senhor precisa. A igreja do Senhor precisa de verdadeiros adoradores. Mateus 24, 28 diz assim: pois onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Este versículo fala exatamente de uma ave que conhecemos por nome de urubu, e que não tem beleza nenhuma, não tem formosura alguma. Eu quero que você veja algumas características desta ave. E esta ave será comparada com algumas pessoas, né, que você conheça. De algum modo, esta ave, ela tem uma influência na vida de algumas pessoas. Cuidado, você pode estar perto de um urubu. Pergunta para o irmão que está aí do outro lado: tu é águia, né, irmão? Primeira característica do urubu. Primeira característica do urubu, vocês gostaram, né? Dependendo do cheiro que o irmão está hoje, você vai dizer: não sei não, você é uma águia meio estranha. Primeira característica: urubu não tem visão. Urubu não tem visão. Urubu, amado, em seu voo nada comum, ele pode até observar uma vaca gorda, qualquer animal saudável, pastando livremente, mas isso não lhe chama atenção.
Pelo contrário, mas se ele observar um animal morto, aí ele se alegra. Aí então ele faz um voo, sabe, rasante em direção do cadáver. Mais ou menos comparando com uma pessoa na Bíblia em Gênesis 4,16, que fala de uma história que Caim matou Abel. Por quê? Porque ele era um urubu invejoso. O urubu, ele carrega dentro dele inveja, e ele não se mistura com outra espécie. Há muitas pessoas que têm essa característica. Ela não pode ver um irmão caindo na fé, meio morto, meio caído, que ele já vai lá. Ele e a turma dele. Parece que está na carniça, sabe? Ele vai mexer para que aquilo realmente cheira mais. O urubu, quando ele vai comer uma carniça, ele primeiro, sabe, esparrama ela, para que o cheiro exala, para que todos vejam aquela destruição. Em Canaã, Números 13:25 fala de homens com a visão de urubu. Eram aqueles homens que viram a terra boa, mas eles primeiro olharam para a carniça, para o defeito, para o problema. Amado, nós precisamos ter visão de águia e não de urubu. Tem gente que não consegue ver a bênção, não consegue ver as coisas andando, não consegue ver a provisão, a prosperidade, mas só consegue ver a má difamação, a difamação de maneira geral, só consegue ver a má administração, só consegue ver o problema, a enfermidade, a dor. Tem visão de urubu, que não tem visão de coisas boas. Segunda característica do urubu, o urubu é podre por dentro. Você sabia que o urubu, para defender o seu ninho, quando o animal ou pessoa se aproxima, ele provoca um alto vômito, e com um odor horrível, pior do que a própria carniça, e nem outro urubu se atreve a aproximar-se. Nem o colega dele disse: meu Deus, tu é podre mesmo. E tem gente que é assim, sabe, não tem nada dentro. Mas Deus quer nos fazer cada dia mais águias para transformar estas pessoas. Vocês vão lidar com pessoas, e normalmente quando você chegar numa casa, você vai chegar num ninho. Aí você fala: meu Deus, se é um lugar onde, é só a paz, você vai dizer: aqui só tem águia, pomba. Mas você vai chegar em lugar que só tem urubu, serpente, cobra, jacaré. E Deus te leva lá para fazer a mudança, a diferença, e a sua tribo ser alguém que Deus escolheu e ungiu. Glória a Deus. Jesus, ele estava no meio dos urubus, que eram os carniceiros dos religiosos, que só colocava, sabe, religiosidade no meio do povo, mas não trazia solução. Só não, nada podia fazer, e o povo ficava debaixo de um fardo. Jesus era a grande águia que veio, e debaixo das suas asas ele colocou todos aqueles que quiserem estar abrigados. Urubu, amado, morte é alegria. Tem gente que está passando por uma situação tão difícil, e que você chega lá para orar e vai dizer: olha, irmão, não adianta vir orar aqui não, porque outras pessoas já oraram e não adianta nada, sabe, outras pessoas já vieram fazer, mas parece que nada mudou. Você tem que estar lá para mudar essa história. Terceira característica do urubu: ele só voa em círculo. É isso mesmo. Você já observou um urubu quando está voando? Ele só fica voando em círculos, e em círculos eles vão se movendo no céu, indo de um lugar para outro, de acordo com que a corrente de vento o leva. Sabe por quê? Porque ele fica esperando que as correntes do ar possam trazer o odor da carniça. Tem gente que só anda atrás de coisa ruim, porque só enxerga coisa ruim. E base é você, amado. Eles podem sentir uma carniça a 50 quilômetros de distância. É engraçado que uma pessoa morre dentro da casa, está tudo trancado, e às vezes os vizinhos só sabem que é uma pessoa morta lá dentro, porque os urubus começam a voar em cima da casa. Antes que o vizinho do lado sinta o cheiro, o urubu já sabe que lá tem. E às vezes você olha e fala: meu Deus, mas naquela casa tem tanto urubu, por aqui na cidade a gente nem vê urubu, né? Mas a 50 quilômetros de distância eles vão lá. Sabe? Esses são os crentes que não saem do lugar, não crescem, não multiplicam, não frutificam,
ficam em círculo, esperando que o cheiro da desgraça alheia chegue, para ter o que falar. Talvez você fale: meu Deus, pastor, será que tem pessoas assim? Você vai se deparar com pessoas desse jeito, pessoas de outro ministério, sabe, que enquanto você não chegou naquela casa para orar pela pessoa, você era a melhor pessoa. Você chegou lá e eles começaram a colocar defeito. Amém? Eu já fui orar numa casa, mano, que tinha alguns irmãozinhos, que eu não vou dizer de que igreja que é, porque não é ético, mas eles nunca foram orar, nunca foram abençoar, nunca foram levar uma palavra amiga. Bastou ir lá fazer uma campanha para eles começarem a rodear, e nesse momento de rodear, vieram como, sabe, urubu na carniça, e começaram a falar mal, dizendo que não, a igreja deles era que era correta. Engraçado, morou a vida inteira do lado e nunca falou do amor de Deus. Bastou que alguém se posicione para isso. Você nunca viu isso, né? Imagina, isso não existe, não é verdade, amado? Eles nunca pensam em crescer espiritualmente, ganhar almas, mas quando outros ganham, eles querem jogar areia. Às vezes, o crente fiel, ele cai, porque ele pensa que todo mundo é águia. E quando ele se depara com alguns irmãos urubu, ele fica tão decepcionado que ele cai fora da igreja. Porque a nossa visão, quando nós entramos na igreja, é que todo mundo é santo, que todo mundo é uma bênção, que todo mundo está lá para ajudar, e que se você precisar, basta que você dê um sinal que está precisando. Vem um monte de pessoas para dizer: deixa que eu ajudo. Não, deixa eu. Não, deixa eu. É assim. A gente sabe que existem os urubus. Talvez, sabe, a expressão que eu estou usando é até um pouco forte, mas a Bíblia diz isso: os abutres. Não olham para frente, não tem objetivo, não tem visão, rodam e rodam atrás de mau cheiro, e acabam ficando até tontos, porque se a gente começar a procurar coisa ruim, fofoca, contenda, você vai achar. Amém? É engraçado que é a única ave que fica atrás da situação. Fica a pensar, mano, como consegue ficar em tanto tempo à espera de uma carniça? Que prazer mais sórdido, não é verdade? Mas vamos deixar o urubu de lado e vamos falar de uma coisa boa: as características da águia. É o que você, que eu, que nós como igreja, o Senhor quer comprar. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, correrão e não se fadigarão. Amém. Amém? Esta ave, ela reúne algumas características incomparáveis e individuais, as quais todo cristão deveria conhecer. Por isso, nesta noite nós vamos falar e vamos aprender por que o profeta Isaías, o que ele quer dizer com a visão da águia, com renovar as nossas forças. A primeira coisa que Isaías diz é: a águia dorme enquanto voa. Nós falamos de urubu, enquanto ele voa, ele faz o quê? Ele roda em círculo. Por quê? Porque ele depende do fluxo do vento, para que enquanto ele está girando, independente da situação que vem o vento, ou seja, no círculo, aonde vier, em 360 graus o mau cheiro, ele pode sentir. A águia é diferente. A águia voa tão alto, que enquanto ela voa, sabe, as suas asas abertas, ela consegue voar, porque a Bíblia diz que o justo descansará no Senhor. Sabe, meu irmão, é isso que Deus quer. A águia, ela voa, sabe, o voo alto. E a Bíblia nos ensina que nós somos semelhantes a este animal, a este pássaro. Ela tem só de asa mais de 3 metros de envergadura. E quando ela abre e ela está voando, ela sabe que ela está voando em segurança. Amém? O urubu, as asas dele não é tão grande como a da águia. Então ele não pode se dar o privilégio de ficar flutuando. Mas nós, enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando na tua casa. Este é o crente que Deus deseja ver, sabe, com voos altos, com estratégias que alcancem o coração de Deus, porque Deus nunca pensa pequeno. Ele compara o homem com a águia, porque a águia é o pássaro que voa mais alto. Às vezes você olha e fala: nossa, como os urubus voam alto.
No Brasil não tem, né, esse animal como a águia. Tem, mas são águias pequenas. A águia americana é conhecida como uma das maiores águias. Sabe, ela voa muito alto e não é qualquer lugar que você vê, porque a águia, ela não está em qualquer lugar. Ela está em lugares limpos e ela escolhe o que vai comer. Homens e mulheres, amados, que descansam nos ventos do Espírito Santo, não estão preocupados com problemas alheios. Pelo contrário, estão no nível mais alto, estão buscando mais alto, porque o nosso Deus está nas alturas. Sabe? O urubu, ele é semelhante às coisas de Satanás. Satanás está aí onde está a fofoca. Satanás está onde está a inveja. Satanás, ele habita onde tem sujeira. Sabe? Enquanto eu estava ministrando esta palavra, eu me recordei na época que eu era lá do Candomblé, que fazia sacrifício de animal e tinha que ficar 7 dias, aquele sangue com a cabeça do bicho espetada ali, e quando ia limpar aquele negócio, era cheio daquelas varejeiras. Quem já foi disso sabe. E você tinha que botar na mão, e quantas vezes, sabe, aquilo ficava subindo na mão da gente, aquele cheiro de apotrificação. Talvez você fale, nossa, que nojo. Eu não tinha nojo. Eu estava tão acostumado com aquilo, que aquilo para mim era nada. Eles tomavam um banho chamado banho de abô, que era feito com vários tipos de ervas, e depois então colocava uma quantidade de sangue, cavava-se um buraco, colocava aquele pote lá dentro, aquilo ficava dias, aquela água apodrecia, criava umas lesmas pretas. E quantas vezes, sabe, a pessoa que estava iniciando, ela tinha que tomar banho com aquilo. Ela ficava 15 dias tomando banho, cheio de podre e não saía. Sem dizer que quando a pessoa entra no quarto, lá que chamam de quarto de santo para raspar a cabeça, tem que beber daquilo. Sabe o que é isso? São as pessoas que têm o mesmo espírito dos urubus. Satanás, ele tem isso. Olha a diferença do diabo para Deus. Deus te coloca em lugares altos. Deus escolhe aquilo que você vai comer. Deus é um Deus limpo, é um Deus bonito. Você olha para uma águia, você tem vontade de estampar numa camisa e andar. Eu nunca vi ninguém com a camisa de urubu. O bicho é feio. A cabeça dele é um negócio esquisito. Não é verdade? Você viu a imagem? Volta aí a imagem do urubu lá na primeira página. Depois você volta aí. Vamos ver que coisinha linda. Olha para aquilo. Quem quer andar com isso? Eu andava. Andava no engano, porque servia a Satanás. Mas louvado seja Deus que mudou a história. Louvado seja Deus que diz, eu vou fazer você andar não mais em círculo, não mais em lugares de contenda, mas vou te levar em lugares altos. Deus fez isso comigo e tem feito com você. Amém? Deus está sempre contigo, crente águia. Deus está sempre com aquele, sabe, que confia, que não para nas situações que estão ao seu redor, que não olha, que não tem medo de tempestade. Deus está com aquele crente que diz assim, olha, se eu estou voando alto, eu voarei mais alto, porque quanto mais alto eu subir, nas asas do Senhor eu estarei. Amém? Segunda característica da águia, a águia voa contra a tempestade. O que nós falamos ontem? Falamos em tempestade, não é verdade? A águia, quando ela vê, amado, e se aproxima de uma tempestade, sabe o que ela faz? Ela não tem medo, ela se apressa em voar ao encontro da tempestade, porque ela sabe que a tempestade vai vir, então ela fala que venha logo. Então ela arma as suas asas, sabe? E ela vai com tudo. Ela faz um voo que ela atravessa a tempestade sem medo e sem receio, porque ela sabe que por lugar onde ela passar, se a tempestade vier, ela vai atravessar e vai continuar dormindo e descansando enquanto voa. Sabe, meu amado? Ela sabe que se ela ficar parada, ela pode correr o risco, o perigo, mas se ela voar em direção da tempestade, ela vai passar mais rápido, mesmo que as nuvens sejam densas, pesadas, escuras, mesmo que sejam uma situação de medo, de pânico. Entenda o seguinte, a águia não quer que a tempestade ganhe força, sabe? Então, ela atinge uma velocidade de mais de 50 km por hora, e isso no ar
é diferente de 50 km por hora na terra. Amém? Ela atravessa a tempestade, ela passa do outro lado. E o Senhor disse: se você se posicionar, a tempestade chegou, não fica dizendo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou procurar quem vai em direção dela. Atravesse, passe logo. É melhor que venha logo. Porque aí você sai do outro lado mais rápido. Quando a gente fica com medo da tempestade vem, é como um redemoinho, você começa a rodar, sabe? Você começa a ficar tonto, aquilo tira a sua atenção, o rumo que você estava indo, você passa a ir para outro, mas quando você é como a águia, você atravessa essa tempestade e sai do outro lado, como diz o louvor, com os pés enxutos. Amém? Deixa Deus fazer. E o que é mais bonito, amado, é ver um crente que não teme a tempestade. Ninguém gosta de passar, mas de vez em quando acontece. Amém? Pode ser qual for a luta, ele nunca desiste. Ele encara, ele segue em frente. Então não tema a tempestade, seja como a águia. Se ela chegar no teu caminho, tenha certeza, é hora de passar e Deus sabe o que faz. Amém. Sabia que uma águia vive, em média, 70 anos? Ela não trabalha, não estuda, não fez faculdade, ela não paga INSS, caso ficar doente, ela pode ficar na caixa. Verdade. Não planta, não colhe. E por que ela vive 70 anos? Porque ela vive debaixo da fidelidade do Senhor. Deus a chamou para ser águia, estrela, top. Você era urubu, que nem eu. Mas hoje o Senhor te faz top. Hoje o Senhor te faz uma pessoa para voar altos. Hoje o Senhor diz assim: olha, a tempestade pode até vir, suba acima das nuvens e descanse na minha presença. Sabe, meu irmão, não tem uma tempestade que se aproxima. Você é crente águia. Agora veja isso. Deus, ele disse a Josué, somente no capítulo 1 de Josué, ele disse 4 vezes. Você lembra que palavra que ele disse 4 vezes no capítulo 1 de Josué? Seja forte e corajoso. A Gideão, o anjo de Deus, ele observa e depois diz assim: vai nessa tua força. Engraçado. Se você ler o texto, você fala assim: mas não sei que força é essa que Gideão tinha. Quando o anjo aparece para ele, Gideão está meio que revoltado, dizendo assim: eu? O senhor está dizendo que eu sou o mais forte da casa de meu pai? Eu sou o mais simples. Olha que vida perrenga, desgraçada que eu estou tendo. Eu estou aqui malhando trigo no lagar. Eu estou aqui me virando nos 30. Porque se eu malhar o trigo lá fora, os midianitas vêm, roubam tudo e a minha família passa fome. E o Senhor vem dizer que eu sou homem valoroso. Ah, você está brincando comigo. O anjo disse: é por isso que o Senhor vê valor em você. Porque ao invés de você ficar com os outros chorando, sabe, se lastimando, dizendo: ai meu Deus, Deus me abandonou, você arrumou uma estratégia, e nessa estratégia Deus te abençoa. Glória a Deus. Esse é o crente águia, mano. Não é aquele que fica esperando alguém morrer para sobrar uma carniça para comer. Mas é aquele que vai à luta, que atravessa a tempestade, que diz assim: olha, está difícil para mim, para outro, não importa se alguém está passando por isso. Este é o meu momento de passar, e eu vou passar de cabeça erguida. Às vezes tem vergonha, sabe? E começamos a nos esconder, ou queremos, sabe, nos unir com os urubus. Só tem coisa ruim para falar, desgraça e derrota. E aí os urubus chegam: não, você não era águia? E agora? Cadê aquela águia bonita que passava pela tempestade? Cadê? Aí você fica de cabeça baixa, sabe? Aquela águia deixa de voar alto, começa só a voar em círculo e só andar no meio de carniça, de coisa ruim, de coisa feia. O Senhor te diz: águia, passe o que passar, mas passe de cabeça erguida, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Nem Jesus se livrou da tempestade e da tribulação, mas ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. É importante que eu passe, que eu viva, que eu atravesse do outro lado. Sabe, meu irmão, Deus manda te dizer o que está escrito em Juízes 6,14: tão somente ser forte e corajoso,
e vai nessa tua força, servo e serva. Servo e serva valoroso. Eu estou contigo e jamais te abandonarei. Amém. Amém? Terceira característica da águia: a águia faz seu ninho em altas montanhas. O urubu fica em poste. Em casa. Fica em alguma árvore seca. É uma derrota total. De vez em quando vai sair. O urubu lá vem troncho também. Toma um choque, o bicho cai lá duro no chão. Diferente da águia. A águia não tem barreira, ela faz ninho em altas montanhas, sabe? Que árvore fantástica, amado. Que sabedoria, contrário do burro do urubu, que só está no meio da derrota. Tem crente que quando você fala com ele, fala: irmão, ora por mim que eu estou na prova. Ele vive na prova. Vive na prova. Vive comendo o resto. Vive no meio da carniça. Porque Deus quer? Não. É porque ele se enturmou com a turma do gueto. Que são as aves urubus. Amém? Ela não provoca vômito. A águia não faz isso. Ela é fina, ela é nobre. Ela é chique no último. Sabe? Por quê? Porque ela não é podre por dentro. Sabe, amado? Mas ela sabe o que faz. Ela constrói o seu ninho onde o homem, que é um dos piores predadores, não consiga chegar. Ou seja, ela constrói o seu ninho em lugares seguros. Fosse o urubu dizer assim: eu vou subir nessa altura toda para fazer o meu ninho lá em cima, no meio do frio, porque todo lugar mais alto é frio. Vira e mexe tem serração. Imagina descer para a praia, aquela serração toda. A águia está lá. Mas a casa dela é quente. Porque o seu ninho, ela escolhe o melhor para fazer o seu ninho. Ela tem paz. Tem barulho de funk aqui embaixo. Putz, 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 putz. O urubu é obrigado a ver isso. Não é verdade? Amado, Deus tem para nós um tempo de milagre, mas nós temos que desejar isso. Mas tem gente que diz assim: não importa isso aqui mesmo, isso aqui para mim está bom, essa vidinha, esse pouquinho. E o Senhor diz: eu tenho muito para ti. Isso mostra, amado, a sabedoria de construir sonhos, onde ninguém pode destruí-los. Ou esses urubus, né, que queira vomitar nos teus sonhos. Na águia não vomita, porque ela não se mistura. O que o Senhor quer dizer contigo, para ti hoje? Não se mistura com coisa podre. Não se misture com coisa errada. Ah, mas é meu amigo, é meu patrão, é meu xará, é meu chegado. Deixa ele no poste. Seu lugar é na montanha. Glória a Deus. Aí ele diz: nossa, como você está chique, como você está snob, agora você mora na alta montanha. Quanto mais perto de Deus, melhor. Você tem que estar lá embaixo, porque lá é o teu lugar. Você não quer ser águia, você quer ser urubu, sabe? Você quer ser chutado pelas pessoas, porque o urubu ele é chutado. Eu vou fazer uma comparação. Você chega numa padaria, aí tem lá, hoje em dia não é assim, antigamente as padarias eram assim, aqueles sonhos ficava tudo em cima do balcão. Aí eles colocavam um tecido em cima, como se fosse um tule, né? E de vez em quando você chegava lá, tinha uns bichinhos em cima, que era abelha. Não é verdade? Você tinha coragem de comer aquele pão, não tinha? Aquela abelha pretinha com amarela, bonitinho. Aí se fosse uma outra azulzinha, azulzinha. A abelha é a águia. Azulzinha. Azulzinha é o urubu. O que você faz com o urubu? Sai fora, eu não vou comprar aqui essa porcaria. Por quê? Porque eu nunca vi fezes no chão e um monte de abelha em cima. Você já viu? Não. Teve uma época na vida de Sansão que ele virou urubu. Sabia? Ele era a águia
E Deus disse para ele: eu te darei o melhor dessa terra. Mas por ele vacilar e olhar para o pecado e ser desobediente, primeiro ele foi desobediente aos seus pais, segundo a Deus, o diabo armou uma para ele, porque ele era nazireu, e nazireu não poderia comer nada que era derivado de vinho, de suco de uva ou da própria uva, e também não poderia comer ou tocar em nada que estivesse morto, já em estado de apotrificação. E Sansão era louco por mel, né? E quando ele estava indo para o seu pecado, sai um leão e ele mata aquele leão. Ele era muito forte. Passaram uns dias que ele foi lá para a casa das mulheres, que não era para ele se envolver, e quando ele volta, o leão está lá no meio da estrada, em estado de apotrificação. Ele vê em cima do leão um favo de mel. Olha como o diabo é astuto. Você já viu a abelha fazer um favo de mel em cima de uma carniça? Não. E esse favo estava impregnado no meio da carniça, do corpo do leão. Sabe o que ele faz? Ele não olha para o que está podre, porque a sua visão já era de urubu. Ele já tinha se transformado, sabe, em vez de Sansão, era um urubuzão. Ele já estava com a sua mente deturpada, a sua visão transformada pelo pecado, porque é isso que o diabo faz. Aí ele vai lá, tira, mexe na carniça, pega o favo de mel, que não deveria estar com cheiro bom, come e ainda oferece para os seus pais. O crente, quando ele perde a visão, que ele começa a andar como urubu, a carniça o persegue e ele leva para dentro da tua casa podridão. Então, meu amado, não deixa o diabo cegar a tua visão. A sua visão é visão de águia. Deus quer acrescentar os teus anos, muitos anos de vida, mas viver em excelência, viver o melhor da terra, porque essa é a promessa de Deus. Amém? A águia, ela faz o seu ninho em lugares muito altos. Sabe por quê? Porque ninho é o lugar onde se deixa os ovos. Ninho é o lugar onde ela vai habitar com a sua futura família, onde ela dorme, onde a família está, onde é o aconchego. Deus não quer te ver no meio do abismo. Deus quer te colocar em lugares altos, porque a tua família merece estar em lugares altos, comer o melhor da terra, vestir o melhor da terra, viver o melhor da terra, porque esta é a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Lugar protegido, aonde o predador não chega. Amém? Aonde o urubu nem ousa subir até lá, porque não tem asas para isso. É por isso que tem tantas pessoas destruídas, sabe, meu irmão? Pois deixaram as igrejas e foram atrás do mundo, como foi Sansão, e viraram urubu, e estão num estado deplorável. O crente deve construir os seus ninhos nos montes santos do Senhor, pois o crente que tem a visão de águia, ele tem a sua sabedoria, a sabedoria do Senhor. Sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro. Deus habita em lugares altos. Quem caiu por terra está no abismo é Satanás. É por isso que o salmista nos pergunta: quem subirá no santo monte do Senhor? Quem subirá no monte santo do Senhor? Aqueles que têm coragem de voar alto, aquele que está firmado a tua fé na palavra do Senhor, que é um Deus grande e santo. Será que nós temos depositado nossos sonhos em lugar certo? Eu quero crer que sim. Pois agora, amado, eu estou falando para crente águia. Amém? Quarta característica: a águia tem visão de longe alcance. O urubu tem visão curta, pequena. A águia tem uma visão ampla. A águia possui uma visão, amado, que proporciona a ela enxergar um rato, um camundongo, em aproximadamente 3 quilômetros. Ela consegue detectar um rato. Talvez se um rato passar do outro lado da calçada, que, né, a gente olha daqui e fala: nossa, alguma coisa passou ali. A águia são 3 quilômetros. 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, para ser mais exato, é daqui
1,7 km. É mais ou menos daqui como no Senai, ou no Correio. No Correio. 3 km, se fosse em linha reta, é daqui como mais ou menos embaixo da ponte da Imigrantes. Você conseguiria enxergar um boi lá? A águia enxerga em camundongo. O que isso tem a ver com o que Deus tem para nós? Se um camundongo ela enxerga em 3 km, do alto ela escolhe o que ela vai comer. E outra, quando ela se posiciona, não sabe, no arraso de um voo, e quando ela desce para buscar, é impossível que ela não alcance. Até a serpente tem medo da águia. Porque quando o crente é águia, o diabo tem que se dobrar e se humilhar e dizer: contigo eu não posso. Glória a Deus. Sabe, o Senhor te dá a oportunidade, amado, para conquistar o território, para conquistar o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai morar, quais são os teus sonhos. Para de sonhar pequeno. Sabe que enquanto você sonha pequeno, você vai adquirir coisas pequenas. Mas enquanto nós temos a visão de águia, o voo da águia, a visão da águia, Deus te dará coisas grandes, porque Deus não sabe dar nada pequeno. Tem gente que é roubado por pensar pequeno. Amém? O crente águia, ele olha para frente. Ele não fica olhando para baixo como um urubu, pensando aonde que tem uma carniça para ele pousar. Sabe? Outro animal que o crente nunca pode se comparar ou parecer é com o porco. O porco ele não consegue olhar para cima devido à sua estrutura da coluna. E pelo fato de olhar para baixo, ele sempre vai comer aquilo que está embaixo, na lama, na sujeira, pois ele não tem articulação no pescoço, e assim ele nunca consegue olhar para cima. Mas o salmista diz: olhai para os montes, porque de lá virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A águia ela sempre tem a visão de olhar para a montanha, porque ela sempre sabe que ela está protegida. Amém? Na visão, amado, nós temos que ir além do alcance do nosso entendimento. Mas muitas pessoas, sabe, e por isso que o crente urubu, ele não consegue entender, porque às vezes nós somos abençoados, falamos em línguas, temos a unção do Senhor, sabe, choramos na unção de Deus e ele não sente nada, porque infelizmente ele é urubu, e o melhor da terra está nos montes. Amém? Levante a cabeça. Sempre continue olhando, sabe? Pois os teus sonhos estão no horizonte, estão longe, e o Senhor te dará a visão de águia para alcançá-lo. O apóstolo Paulo fala lá no livro de Filipenses 3,14, ele relata, sabe, que nós devemos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhe para o alvo que é Cristo, prossiga para frente. O diabo está dizendo, e os urubus que estão do seu lado: não tem jeito, não vai dar certo, fulano de tal tentou fazer, não deu, Beltrano também tentou fazer, não deu. Mas o crente águia, amado, ele precisa ter atitude de águia. Amém? E eu quero agora contar uma história, eu acredito até que você conheça, então acompanhe comigo no quadro. Amém? A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie, chega a viver cerca de 70 anos. Porém, para chegar a esta idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos, suas unhas estão compridas e flexíveis, e já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer, ou enfrentar um dolorido processo de renovação, que irá durar cerca de 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um lugar de onde, para retornar ela, necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar este lugar, a águia começa a bater o bico contra a parede, até conseguir arrancá-lo.
forçando o nascimento de um novo e enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Espera nascer um novo bico e com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas e só após 5 meses é renascida. Aí ela sai para o famoso voo de renovação para viver então por mais 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas temos que nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Devemos nos desprender das más lembranças, dos maus costumes e outras situações que nos causam dissabores, para que continuemos a voar um voo de vitória. Somente quando livre do peso do passado, o fardo pesado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua, pois, o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as penas da ira e alcance um lindo voo para uma nova vida, um voo feliz. O que tu és, águia ou urubu? Águia. Aplaude ao Senhor.